Muito bom dia, graça e paz. Uma manhã maravilhosa de segunda-feira, um dia excelente, uma semana abençoada para você. Hoje o nosso devocional está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto daquelas águas. Aleluia! Nosso devocional de hoje eu quero falar sobre algo que todo mundo gosta: sombra, água fresca. Aleluia! Principalmente para quem está na região quente, né? Sombra e água fresca, tudo isso aí que nós estamos precisando. Aleluia! Mas esse texto vai nos falar que após uma longa jornada de escassez de água, de sombra, o povo de Israel, eles encontraram um verdadeiro oásis no deserto. Esse lugar que eles encontraram havia sombra, água fresca, 70 palmeiras produzindo ali aquela sombra. Que bênção! Então eles passam a desfrutar agora de uma água, passam a desfrutar de sombra, coisa que até então já havia algum tempo que eles não estavam tendo, devido àquele período que estavam caminhando pelo deserto. Mas eu quero lhe dizer que sempre após a tempestade virá a bonança. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que sempre após de alguma tempestade, coisas boas certamente vão acontecer. Após aquela tempestade que houve quando Jesus e os seus discípulos estavam no barco, passou-se aquela tempestade, veio um tempo de bonança, um tempo de calmaria. Então, após a fome que Jesus passou ali, quando esteve naquele período de jejum, consagração, a Bíblia diz que assim que termina aquele período, os anjos vieram e o serviram, e houve bonança também. Ele foi assistido pelos anjos. Então comece a observar que depois daquele período de jejum, de fome de Jesus, houve um tempo para ele alimentar. Então nós precisamos entender que após os discípulos terem pescado uma noite inteira e não ter pegado nada, no outro dia pela manhã, sobre uma palavra de Jesus, eles conseguiram trazer uma rede, as redes totalmente repletas de peixes, e já não podiam puxar tamanho, o barco quase afundando devido ao peso, né? A quantidade de peixes que haviam naquelas redes. Então veja bem que após várias tentativas, deu certo sobre uma palavra de Jesus. Então, após uma terrível fome que houve em Samaria, lembra da história que houve em Samaria, foi cercada ali, e após aquela terrível fome, os 4 leprosos vêm, depois da vitória que Deus concedeu naquela noite, quando os inimigos fugiram diante do terror que o Senhor colocou sobre eles, eles vieram trazendo notícia: temos boas novas. E quando todo aquele povo vai ali poder alimentar, já havia muitos dias que eles estavam passando por necessidade de alimento. Bom, o que eu quero dizer através de todos esses textos e tantos outros que existem na Bíblia, que você precisa de crer que após esse período difícil que você está passando, financeiro, Deus pode abrir portas, a sua vida pode mudar. Após aquela situação que Jó enfrentou, 9 meses de tribulação, de sofrimento, doenças, mortes na sua família, tantas tragédias, morte de rebanho, a sua dependência financeira foi afetada e ele voltou ao pó, voltou a ficar na sarjeta, na lama. Animais lambiam suas chagas, suas feridas. Veja que caos se tornou a vida de Jó. Mas Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então Deus pode mudar essa situação, e você pode voltar a desfrutar
de sombra e água fresca. Eu profetizo isso na sua vida. Esse tempo de escassez, esse tempo de enfermidade, esse tempo de prova, esse tempo de choro, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa enfermidade que tem assolado você há tanto tempo, isso pode ter um ponto final. Deus vai trazer um tempo de bonança e um tempo de paz. E um tempo de bonança e de paz vem principalmente sobre a vida daqueles que se arrependem. O apóstolo Pedro, quando ele prega no livro de Atos, no capítulo 3, ele diz: arrependei-vos e credes no Evangelho, para que venha um tempo de paz e de bonança sobre as vossas vidas. Eu quero liberar uma palavra de poder sobre a sua vida, em nome de Jesus, dentro dessa verdade bíblica que nós acabamos de ler. Há um texto no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio e o meio delas. O fim vai ser muito melhor do que o princípio. Se o princípio da sua vida foi bom, se o meio foi bom, imagine quando será o fim. O fim das coisas é melhor do que o princípio, diz o escritor de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Então, estejamos certos de que, ainda que momentos de luta, de adversidade, de provação, ainda que momentos de deserto venham, mas nós precisamos de crer que logo adiante tem palmeira, logo adiante tem riachos, logo adiante tem fontes, aleluia, tem sombra e água fresca te esperando. Você crê nessa palavra? Eu declaro que essa semana será uma semana que você vai experimentar sombra e água fresca sobre a sua vida. Isso fala de quê? Isso fala de um tempo de paz, de bonança, de um tempo de equilíbrio. Água é vida, sombra, a sombra do onipotente descansarás. Aleluia, Deus está na sombra, diz a Bíblia. A sombra do onipotente nós descansaremos. Que você receba essa palavra no seu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. E a palavra para o início dessa semana, 22 de janeiro, sombra e água fresca tem para você. Venha para o Senhor, creia, persevere. Esse tempo vai passar e virá um tempo de bonança, de água fresca e de sombra sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo. Todas as portas sejam abertas. Tudo aquilo que você precisa, Deus possa trazer à existência pelo poder da fé. Eu oro e declaro você abençoado. Cura, milagres, manifestações do poder de Deus venham agora. A unção de milagre, de cura, a unção do Senhor de conquista venha sobre a sua vida. Que um tempo de paz e de bonança venha sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu coração, em nome de Jesus.